Olá, alunos! Vamos aqui então resolver mais um exercício relacionado ao estudo de logaritmos, certo? O exercício diz o seguinte, tá, pessoal? Determine os valores reais de x para os quais exista. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, letra A. Ele diz o seguinte, logaritmo de x menos 3 na base 2. Bom, pessoal, eu preciso determinar os valores reais de x para que o logaritmo exista. Muito bem, galera, vamos voltar aqui, olha. Pessoal, eu sei o seguinte, que qualquer logaritmo de b na base a, para que ele exista, tá, pessoal? O meu a tem que ser maior do que 0 e o meu a tem que ser diferente de 1, certo? E que o meu b, tá, pessoal, ele tem que ser maior do que 0. Pessoal, percebam, tá, que o x menos o 3 está ocupando o lugar do b, não é isso? Então, vejam, pessoal, que eu tenho que ter aqui que o meu x menos o 3, ele tem que ser maior do que 0. Pessoal, essa é a continha que eu tenho que fazer. Então, percebam, pessoal, que o meu x tem que ser maior do que o 3. Para que este logaritmo aqui, ó, pessoal, da letra A, ele exista, tudo bem? O meu x tem que ser um número maior do que 3. Então, beleza, ó, pessoal, x tem que ser maior que 3. Então, o que acontece quando o meu x é um número menor do que 3? Bom, pessoal, neste caso aqui, tá? Se o meu x for menor do que 3, tá, galera? Olha só o que vai acontecer. Eu vou ter lá logaritmo, por exemplo, de 2 menos o 3, né, na base 2. E aí percebam, pessoal, que eu vou ficar assim, ó, logaritmo de menos 1 na base 2. Pessoal, esse carinha aqui não tem que ser maior do que 0, né? Não dá pra gente poder fazer isso, certinho? Muito bem. Bom, pessoal, e aí, professor? Né? Por que, por exemplo, então, né, que o meu b também não pode ser 0, certo? Ah, vamos ver essa situação aqui. Vamos imaginar a seguinte situação, tá, galera? Vamos imaginar aqui, ó, que você tem assim, ó, logaritmo de 0 na base 2, certinho? Pessoal, a gente sabe que isso aqui é igual a um certo x, não é verdade? Então, eu vou pegar esse carinha, elevar a esse, que vai dar esse resultado. Pessoal, então, veja bem, 2 elevado a x, que vai ser igual a 0. Agora, perceba bem, pessoal, qual é o expoente que eu coloco no lugar do x, que faz esse carinha aqui, ó, virar 0? Pessoal, não existe esse número. Primeiro porque a gente sabe que assim, todo número elevado a 0 dá 1, né? Beleza? Então, o 2 elevado, tá, pessoal, a 1 dá o próprio número 2. 2 elevado a 2, professor, isso dá 4. 2 elevado a 3 vai dar 8 e assim por diante. Mas aí você poderia falar assim, professor, se o x, então, for, por exemplo, um número negativo. Ah, maravilha. Vamos pensar aqui, ó. Se o x fosse o menos 1, professor, 2 elevado a menos 1, não é para mim fazer o inverso, fazer assim, ó, 1 sobre 2? De fato, isso aqui vai dar 0,5. Se você falar assim, professor, se o meu x for o menos 2, bom, aí vai ser assim, ó, pessoal, 1 sobre 2 elevado aqui nem a 2. Isso aqui vai dar 1/4, correto? E isso aqui vai dar 0,25. Professor, se fosse assim, 2 elevado a menos 3, opa, maravilha, isso aqui vai dar 1 sobre 2 elevado a 3 positivo, que vai ser assim, ó, 1 dividido por 8, que isso aqui vai dar 0,125. Agora percebam, pessoal, que à medida que você vai aqui, ó, colocando menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, você vai tendo que fazer isso aqui, tá, pessoal? Vai virar uma fração e tudo mais. Só que, pessoal, o número 1 dividido por qualquer valor, sempre vai existir alguma coisinha ali, nunca vai dar 0. É claro que vamos supor assim, que você pensa assim, ah, professor, quanto que é o 2 elevado a menos 1 bilhão aqui, né? Ah, você coloca um monte de zeros aqui, 1 bilhão. Tá, vai ficar assim, né? 1 dividido por 2, aí elevado a esse cara positivo. Isso aqui vai dar um número tão grande, certo? E 1 dividido por um número muito grande, certo, galera? Vai ser um número muito pequeno, um número muito próximo de 0. Vamos pensar assim, mas não vai ser o 0, certo? Então vejam, pessoal, que não vai existir, tá, esse valor x que vai fazer com que ele dê 0, certinho? Por esse motivo, tá, pessoal, que o nosso b, ele não pode ser o 0, porque não tem como você determinar ali um valor para o x que vai fazer com que o expoente faça ali o 2 virar um 0, certo? Simples assim, ok? Bom, pessoal, voltando aqui para a nossa ideia, tá? Veja o seguinte, o nosso x tem que ser maior do que 3. Então, pessoal, o conjunto de solução aqui vai ser o seguinte, ó, x pertence, então, aos nossos reais, tal que o nosso x tem que ser maior do que 3. Simples assim a nossa resposta, beleza? Bom, pessoal, respondendo aqui a nossa letra B, nós temos o seguinte, olha, logaritmo, certinho, pessoal, de 2x menos 1, certo? Na base 2x mais 3. Beleza, pessoal. Para a gente poder resolver isso aqui, pessoal, para que este logaritmo exista, certo?
quais devem ser os valores de x? Muito bom, pessoal. Nós sabemos que esse carinha aqui está ocupando o lugar do b, não é isso? Então, nós sabemos, tá, pessoal, que o 2x, veja bem, que aquela posição ali no b tem que ser maior do que 0, correto? Então, veja que o 2x menos o nosso 1 tem que ser maior do que 0. Percebam, pessoal, que o nosso 2x tem que ser maior do que 1. Percebam que o nosso x tem que ser maior do que meio. Então, tá aí, pessoal. Lá do valor do logaritmando, eu concluí que o meu x tem que ser maior do que meio. Agora, vamos para a nossa base. Pessoal, vejam aqui, ó, que este carinha aqui, ó, o 2x mais 3, ele está ocupando a base. E a base, nesse caso aqui, né, pessoal, diz que o meu a tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, pessoal, vejam que para resolver esse exercício aqui agora, nós vamos fazer o seguinte, olha. Do fato, né, pessoal, do nosso a ser maior do que 0, certinho? Nós vamos concluir aqui, então, o seguinte, ó, que o 2x mais o 3 tem que ser maior do que 0. Então, vejam, pessoal, que o 2x tem que ser maior do que o menos 3. Percebam, pessoal, que o x tem que ser maior do que menos 3 sobre 2, certo? E que também, tá, pessoal, o meu a tem que ser diferente de 1. Então, percebam, tá, galera, que eu vou ter aqui a seguinte situação, que o 2x mais o 3 tem que ser diferente do número 1. Então, pessoal, percebam que o 2x tem que ser diferente do 1 menos o nosso 3. Percebam, pessoal, que o nosso 2x tem que ser diferente do menos 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Que o meu x tem que ser diferente do menos 2 dividido por 2. E que o meu x, então, vai ter que ser diferente de menos 1. Dadas as condições do exercício, pessoal, percebam, olha só a situação que eu tenho. Eu preciso que o meu x seja maior do que meio. Eu preciso que o meu x seja maior do que o menos 3 sobre 2. E eu preciso que o meu x seja diferente, né? Ficou até errado aqui, ó. O meu x tem que ser diferente de menos 1, certinho? Bom, professor, qual que vai ser a resposta que satisfaça essas três situações ao mesmo tempo? Pessoal, percebam que eu tenho que ter aqui um valor para o x que satisfaça essas três condições ao mesmo tempo, certinho? Bom, galera, eu vou fazer aqui então, ó, o intervalo real. Eu vou colocar aqui, pessoal, 3 risquinhos para representar as 3 respostas que eu tenho e um último risquinho aqui, pessoal, para representar a resposta final. Percebam, pessoal, olha que eu tenho aqui, eu vou chamar isso aqui de situação número 1, certinho? Foi a situação número 1, essa aqui foi a minha situação número 2 e essa aqui foi a minha situação número 3. Eu vou jogar aqui agora, pessoal, a informação 1, a informação 2, a informação 3 e a partir das informações 1, 2 e 3 eu vou calcular aqui então, ó, a minha resposta, certinho? Bom, pessoal, lá na minha informação 1 eu cheguei à conclusão de que o meu x tem que ser maior do que meio. Pessoal, meio deve ser um valor que esteja por aqui, por exemplo, certinho? Então tem que ser maior do que esse cara, tá aqui. Bom, galera, vejam que eu tenho aqui, ó, na situação 2, eu preciso que o meu x seja maior que o menos 3 sobre 2. Pessoal, se eu pegar o 3 e dividir por 2, isso vai dar aqui a menos 1,5. Bom, pessoal, então vejam que o menos 1,5, eu vou colocar aqui, né, à esquerda do meio, menos 3 sobre 2. Eu preciso que o meu x também seja maior do que esse cara, então tá aqui. Bom, pessoal, e percebam aqui, galera, que na situação número 3 eu preciso que o meu x seja diferente do menos 1. Então, vamos lá, pessoal. Eu preciso que o meu x seja diferente do menos 1. Então, menos 1 ele está por aqui. Pessoal, o que significa ser diferente? Vale qualquer valor que vem antes dele e vale qualquer valor que seja depois dele. Então, ou seja, só não vale exatamente ali, né, o nosso menos 1. Agora, pessoal, para a gente poder refazer a resposta disso aqui, galera, eu vou fazer aqui, ó, 1 intersecção com 2 intersecção com 3, ou seja, a resposta, que nem o valor do x que satisfaz essas três condições ao mesmo tempo, pessoal, é a intersecção. E o que é intersecção, pessoal? Vamos lembrar lá de intervalos reais que a gente viu, né, de conjuntos, do estudo de conjuntos que nós vimos. Intersecção, pessoal, é aquilo que pertence a um e também pertence ao outro. Pessoal, o que pertence aos três simultaneamente? Pessoal, é deste local aqui para frente, ou seja, deste valor aqui para frente, ó, pessoal, né, pertence os três simultaneamente. E aqui, ó, eu tenho um intervalo aberto em meio, né, na verdade. Então, todos os valores maiores do que meio satisfazem as três condições simultaneamente. Então, percebam, pessoal, que a solução desse problema aqui, né, a solução disso aqui, ó, é todo x, né, pessoal? Olha só, pessoal, todo x pertencente aos reais, tá o que, pessoal? O meu x tem que ser maior do que o meio. Beleza? Então tá aí, galera, a resposta desse nosso exercício, beleza?